de Cristo. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui nessa casa. Eu já conheço o Miss Rainha Ana Paula já há alguns anos e quase que não dá para eu vir aqui porque houve um desencontro de informações, mas graças a Deus que deu tudo certo e eu estou aqui conhecendo um pouco mais da Igreja de Jesus Cristo. E tem muito tempo que eu não venho para essas bandas aqui, mas há uns 19 anos atrás eu morei aqui nessa rua, porque essa rua aqui não é Bela Flor, amém? Eu morei aqui nessa rua no primeiro bloco, louvado seja Deus. Eu morei um tempo, né? Minha família passou por um drama familiar muito grande, ok? Minha família sofreu um acidente de carro e nesse acidente de carro vieram a óbito 3 pessoas da minha família. Eram 6 pessoas dentro do automóvel e dessas 6 pessoas, 3 vieram a óbito. E por uma questão de necessidade eu morei aqui uns 3 anos na casa de uma tia minha. Hoje ela não mora mais aqui, amém? Mas foi providencial eu vir morar aqui. Porque quando eu vim aqui, eu vim morar aqui, eu era um adolescente e eu não conhecia Jesus. E aqui eu pude me converter ao Senhor. Eu me converti numa igreja que nem existe mais, que era na Estrada da Água Branca. Quer dizer, ela não existe mais nesse endereço, porque ela existe ainda. Na Estrada da Água Branca, uma Assembleia de Deus do Campo de Bambu, que se chamava Ferreira Lima. Não sei se alguém aqui conheceu. Vocês conheceram? Você era de lá? Meu Deus! Pastor Adriano, cheguei a passar um tempo na mocidade, apesar de ser um adolescente. Minhas primas eram de lá, Lucimar. Conheço aqui a família do o Elson, que cantava. Estão vendo? Estamos em casa, já viu, né? Que a gente está em casa. Bendito seja o nome do Senhor. E eu me converti nessa casa. Depois uma das outras das minhas primas congregava em Vila Vintém. A gente ficou um tempo frequentando lá. Enfim, depois que o processo cessou, eu voltei a morar na casa dos meus pais, lá em Senador Camará. E acabei congregando durante muitos anos na Assembleia de Deus da Rua do Registro, que é do Campo de Bambu também. Louvado seja Deus. Quem foi meu pastor lá durante muitos anos foi o pastor Noel. Hoje já dorme no Senhor. Não sei se alguém aqui da antiga lembra. Bendito seja Deus, só os veteranos da antiguidade. E olha que coisa, né? Hoje eu estou aqui falando de Jesus nessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Hoje já tem muitos anos eu não faço mais parte da Assembleia de Deus. Eu faço parte da Igreja Metodista. Sou pastor lá. E aprove ao Senhor estarmos aqui. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo. Deixa eu me situar aqui com o telefone antenado. Cada horário. Daniel capítulo 3, versículo 26. Quem abriu, diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que diz. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eu quero ainda orar. Coloque a mão no seu coração. Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, quebra cadeias nessa noite. Na autoridade que é no nome de Jesus, amplia a nossa visão, a nossa compreensão e nos faça entender o que tu queres ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós estamos abertos
e suscetíveis ao Teu Espírito Santo. E nós precisamos de Ti, Senhor. Venha ao Teu reino e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Senta no teu lugar ligado. Essa palavra é a palavra que está ardendo no meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra é demasiadamente conhecida dos irmãos, porque o livro de Daniel, ele nos revela a ciência de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos na vida do rei Salomão uma sabedoria indescritível, uma sabedoria incompreensível. Salomão, ele era dotado de uma inteligência impressionante. E Salomão, ele era criativo, e ele tinha uma habilidade para que em tudo que ele pusesse as mãos, as coisas prosperavam. Mas quando nós olhamos para Daniel, nós vemos Daniel com outro tipo de sabedoria. Não uma sabedoria que vai fazer as coisas prosperarem, não uma sabedoria cheia de criatividade, mas uma sabedoria para compreender os mistérios de Deus. Daniel, ele era alguém que era dotado de uma intimidade com Deus muito grande. E quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vemos um diferencial. Qual era o diferencial na vida de Daniel? Daniel, desde a sua juventude, se comprometeu a ter uma vida de santidade. Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E diz a Bíblia que Daniel, ele era um camarada, junto com seus companheiros, que eles gostavam de oração. E todas as vezes que eles se viam diante de uma dificuldade, ao invés deles se desesperarem, eles iam buscar ao Senhor. E diz a Bíblia que essa busca fez com que Daniel e seus companheiros se destacassem. Porque se você ler o capítulo 1, você lê o capítulo 2, você vai ver que Daniel e seus companheiros, eles estudaram na Babilônia. Eles foram preparados na Babilônia para servir ao rei. E diz a Bíblia que as notas de Daniel e seus companheiros eram notas muito altas, ao ponto que, se nós lermos os 2 primeiros capítulos, nós vamos perceber que Daniel e seus companheiros se destacaram acima dos 10 primeiros. Então era mais ou menos assim. Aleluia! Uma série de príncipes tirou notas altíssimas, mas Daniel e seus companheiros eles haviam tirado notas 10 vezes mais altas do que os outros indivíduos que haviam se dado bem naquela prova. Era como se fosse um concurso. E sabe quem os avaliava? O próprio rei. Ao ponto que o rei percebeu uma destreza e uma excelência tão grande em Daniel e em seus companheiros, que ele escolheu Daniel e seus companheiros para serem alguns dos seus príncipes. Quem está entendendo diz amém. Eu estou dando essa introdução para você perceber a trajetória de Daniel e seus companheiros, porque para a gente chegar nessa experiência que não Daniel, mas seus companheiros experimentaram e tiveram êxito, você vai perceber que aquilo dali não aconteceu aleatoriamente, obra do acaso, porque eles eram sortudos, não. O que aconteceu com os companheiros de Daniel era fruto de uma história com Deus, era fruto de uma experiência de aliança com o Senhor. Deus, nessa noite, nesse primeiro domingo do mês de junho, Ele quer fazer você entender. Você quer triunfar? Tenha aliança com Deus. Pastor, eu
eu tenho aliança com Deus porque eu já estou há 20 anos na igreja. Pastor, eu tenho aliança com Deus porque eu já faço parte do ministério há muitos anos. Mas quem disse que ter aliança com Deus é a mesma coisa que ter uma carteirinha de membro? Tem muita gente que tem carteirinha de membro e não tem aliança com Deus. Tem muita gente, meu irmão, que é nascido em berço evangélico e não tem aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus, meu irmão, vive uma vida de relacionamento com Ele para além da vida na igreja. Ele adora na igreja, legal. Ele ora na igreja, legal. Mas no seu a sós, ele é tudo isso e mais um pouco. Então Deus nesta noite está te convocando a mergulhar em águas profundas. Diga para a pessoa que está do teu lado: mergulhe em águas profundas. Aleluia. E o que representa, pastor, mergulhar em águas profundas? É, meu irmão, você queimar. Querebachuri como naragácia. É você queimar na presença do Senhor. Não queimar apenas porque está cantando no grupo, porque pegou o microfone e está trazendo uma palavra, mas queimar porque o seu coração anela pela presença de Deus e você tem muito prazer em vir à casa do Senhor. Aleluia! Mesaque, Sadraque e Abidnego, quem eles eram? Príncipes. Mas eles eram príncipes que traziam consigo uma rejeição. Diga comigo: Mesaque, Sadraque e Abidnego eram príncipes, mas traziam consigo uma rejeição. Sabe por que Mesaque, Sadraque e Abidnego trazia consigo uma rejeição? Porque eles eram judeus. E aonde eles estavam prosperando? Na Babilônia. Eles eram judeus e eles estavam prosperando na Babilônia. E o barato que eles estavam prosperando na Babilônia não era porque eles abriram mão da aliança com Deus. Pelo contrário, era porque eles sustentavam a aliança deles com Deus. Mas como pode, pastor, alguém na Babilônia prosperar sustentando uma aliança com Deus? Porque eles entendiam que o que vinha para a mão deles não era sorte, mas o que vinha para a mão deles era porque Deus dava. Você pode levantar a mão e dar glória. O que vem para a tua mão não é porque você é sortudo. O que vem para a tua mão é porque Deus providencia. E diz a Bíblia que na sua loucura, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele manda erguer uma estátua em seu louvor. Ele manda erguer uma estátua em sua adoração. Nós sabemos que a Babilônia era um lugar de muita idolatria. A gente pode assemelhar a cultura pagã da Babilônia como a cultura pagã do Egito. Porque Faraó, ele era mais que um título. Faraó, ele era um semideus. Na Babilônia, aleluia, como a Babilônia nessa época era a maior potência econômica daquela época, o rei se sentia senhor absoluto. Por causa da sua riqueza, por causa da sua sabedoria e porque estava se destacando entre as demais nações da terra. E é óbvio que se tem uma coisa que o diabo gosta de suscitar no coração do homem, é a vaidade, para que ele se glorifique, para que ele se promova e para que ele se exalte. Mas a Bíblia diz:
Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você espera exaltação, não se exalte, Deus vai exaltar você. E diz a Bíblia que Nabucodonosor, ele decidiu se promover, e ele manda erguer uma estátua, e ele diz, ao som dos instrumentos, todos terão que se curvar diante da estátua, todos terão que adorar a estátua. E Mesaque, Sadraque e Abidnego se vê diante de um novo desafio, porque o primeiro desafio foi renunciar, decidir não comer daquela comida que havia sido providenciada na Babilônia. E agora o segundo desafio era se prostrar diante da estátua ou correr o risco de ser lançado na fornalha de fogo. Porque o rei deixou bem claro, olha, aqueles que não adorarem a estátua serão lançados na fornalha de fogo ardente. Então Mesaque, Sadraque e Abidnego, ele já sabia do risco que eles corriam, mas olha o nível de integridade espiritual. Eu não vou abrir mão da minha aliança com Deus por causa da minha vida. A minha aliança com Deus é mais valiosa do que a minha própria vida. E às vezes a gente não vive isso na prática. Às vezes no local de trabalho, alguém diz para você, você vai ter que mentir. Olha, você vai ter que se envolver em parada errada. Ah não, pastor, eu tenho que mentir, eu tenho que me envolver nessas paradas erradas. Sabe como é que é, né? Emprego está difícil. Como é que eu vou abrir mão do meu emprego? A sua aliança com Deus precisa estar acima desses desafios. Pastor, é muito fácil o Senhor falar, porque o Senhor não está passando por isso, meu irmão. Há uns meses atrás eu passei por uma experiência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Casal de amigos sabe que eu tenho um consultório aqui no centro de Bangu, eu sou psicólogo. Eu tenho um consultório aqui na rua Silva Cardoso, ali naquele edifício Connection, e foi-me feita uma proposta. Não vou entrar muito em detalhes, que vai cair na rede. Louvado seja Deus. Foi-me feita uma proposta, né? Uma pessoa chegou até mim e falou, ô doutor Carlos, tem algumas pessoas aqui no prédio que elas precisam comprovar que estão fazendo terapia, que estão com problemas de ordem emocional. E você precisa passar um laudo dizendo que elas estão sob tratamento, porque isso vai abater no imposto de renda. Então não estava se falando de merreca, né, meu irmão? Aleluia, estava falando de dinheiro alto. Amém? Porque vai abater no imposto de renda. O Senhor pode preparar alguns laudos. Como é que eu vou preparar laudo para gente que eu não estou atendendo? Isso é fraude. Aí eu falei para o camarada, meu amigo, com todo respeito, mas com muito medo, porque eu estava com um pouco de medo, que essa pessoa tem uma certa influência e essa pessoa poderia me prejudicar no meu trabalho. Aleluia! Mas eu falei para ele assim, meu amigo, com todo respeito, eu não posso te ajudar nisso, porque isso fere meus princípios. Eu não posso fazer isso, porque isso fere meus princípios. Ou seja, foi um posicionamento. E foi isso que Mesaque, Sadraque e Abidnego fizeram. Eles se posicionaram. Eles sabiam que corriam o risco de serem lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles decidiram honrar a sua aliança com Deus. Puxa, Deus tem estado conosco durante todo esse tempo. Deus vai nos ajudar a passar por mais essa. A gente não sabe se Deus vai nos poupar da morte, mas é melhor morrer honrando uma aliança do que
morrer sem aliança com Deus. O que a palavra diz? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então diga para a pessoa, por favor, não olhe para trás. Que levarácia. O que eu falei? Que Mesaque, Sadraque e Abednego, eles estavam prosperando na Babilônia. Então logo eles eram vítimas de inveja e de rejeição. Diante do som dos instrumentos, Mesaque, Sadraque e Abednego não adora a imagem. Aí os invejosos, porque eu não vou ficar lendo os versículos todos, mas está no capítulo 3, pode ler lá. Sei que você é bom de Bíblia, sabe que eu não estou falando besteira. Diz a Bíblia que, como eles não adoraram a imagem, os invejosos viram e chegaram para o rei. O barato é que você vê que eles tinham inveja mesmo, porque olha como é que eles se reportam ao rei. Ó rei, aqueles que tu levantou na Babilônia, aqueles que tu honra na Babilônia, estão te desonrando. E tu vai deixar essa situação se sustentar. Ou seja, o que os invejosos estavam querendo dizer? Aqueles 3 camaradas que você decidiu colocar entre nós e dar a eles postos de evidência, eles não adoraram como nós estamos adorando. E aí, rei, você vai deixar essa situação passar batida? Aí o rei chega para os 3 jovens e diz: olha, eu vou dar para vocês mais uma oportunidade. Ao som dos instrumentos, vocês terão que adorar essa imagem. E diz a Bíblia que Mesaque, Sadraque e Abednego, eles mantêm o seu posicionamento. Não era uma rebelião, era uma aliança com Deus. Eles mantiveram o seu posicionamento e eles disseram para o rei: rei, nós não vamos adorar a tua imagem. Nós não vamos adorar a tua imagem. Aí diz a Bíblia que o rei, tomado por uma revolta, ele dá um comando: mandem que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Aí ele pegou os homens mais fortes e disse: ata esses 3 jovens e joga eles dentro da fornalha. Já que eles não me adoraram, joga eles dentro da fornalha. Pastor, nos dias de hoje não existe fornalha. O que a fornalha figura? As adversidades da vida. Quem está passando por problema aqui, diga misericórdia. Problemas são as fornalhas da vida. Narabachuri como naragaça. Não tem problema que é mais suave. E não tem problema, meu irmão, que parece que você está numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu quero dizer para você, meu amigo, Deus está com você nessa fornalha. Às vezes a fornalha é um problema no casamento. Às vezes a fornalha é uma situação que não dá certo. Às vezes a fornalha é uma incompreensão. Às vezes você é como José. Você é querido por uns e odiado por outros. E de repente alguém está te vendendo. E tu está aí, meu Deus, quando isso vai cessar? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Se você está em obediência e se você está na aliança com Deus, Deus vai honrar você. Sabe por quê? Saindo um pouquinho aqui desse texto, já para voltar, a Bíblia fala que Jó, ele era reto, Jó era íntegro, Jó era temente e Jó se desviava do mal. Jó, ele era crente. Amém, igreja? Amém. Mas Jó passou por um processo muito difícil. E todo processo muito difícil tende a nos abalar, tende a nos desestruturar. Ah, pastor, nada me abala. Ah, meu irmão, sabe por que você ainda não foi abalado por nada? Porque você ainda não passou por uma grande prova.
Eu lembro que eu sempre lidei muito bem com a morte. De uma só vez perdi 3 pessoas. Depois passou um tempo, meu pai também foi uma das pessoas que veio a óbito. E eu sempre, entre aspas, lidei muito bem com a morte. Porque existem pessoas que te causam de uma maneira e existem pessoas que te causam de uma maneira totalmente diferente. Até que em 2019 Deus decide levar minha mãe para a eternidade. E eu descobri que eu não lidava tão bem assim com a morte. Eu quase pirei. Eu só não pirei porque Deus me deu graça. Então, na realidade, meu irmão, tem prova que é pedreira na terra dos viventes. Então Jó estava passando por um processo muito difícil. E chegou uma hora que Jó se desestabiliza. Você já viu que toda pessoa desequilibrada, ela tende a falar demais? Pastor, eu falo demais. Então eu sou bem desequilibrado, meu irmão? Vai se tratar. Para dar tempo de ter uma vidinha melhor. Jó, ele começou a falar demais. E os 3 amigos de Jó tentaram aconselhar Jó. Bildade, Elifaz, esqueci o nome agora do outro perturbado. Vocês são bons de Bíblia, me ajuda aí. Os 3 amigos de Jó tentaram fazer Jó entender que Jó estava se excedendo. Pastor, Jó estava se excedendo em quê? Porque Jó achava que Deus estava errado. Capítulo 34, versículo 5. Eu sou um homem justo e Deus tirou meu direito. Sabe o que Jó estava querendo dizer? Eu não mereço o que eu estou passando. Eu não mereço o que eu estou passando. E os 3 amigos de Jó não conseguiram fazer Jó entender que o que ele estava passando fazia parte de um processo. Mas tem pessoas que Deus usa para ministrar na nossa vida. Tem pessoas que Deus usa com uma palavra profética. Tem pessoas que Deus usa de uma maneira para desarmar a gente. E tem gente que Deus usa para acessar o mais secreto do nosso coração. Meu Deus. E Deus usou um camarada chamado Eliú. Capítulo 32 de Jó. Deus usou um camarada chamado Eliú para convencer Jó que ele estava errado. Que o que estava acontecendo com ele não era que Deus errou, mas fazia parte de um tratamento espiritual. E quando Jó se convenceu, capítulo 40, versículo 3, diz que Jó disse: eu sou um homem desprezível, porque achei que Deus estava errado. Eu coloco a minha mão à boca e eu me arrependo do meu pecado. E quando Jó desce, Deus começa a mudar a sorte de Jó. Então, na realidade, até o homem mais equilibrado do mundo se desestruturou diante de uma situação tão difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Paulo estava quase se desestruturando diante de uma situação muito difícil que estava vindo sobre a vida dele. E ele orou ininterruptamente para aquilo cessar. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eu sou aquele que te sustento. Aleluia! Em meio à tua fraqueza. Eu sou aquele que te sustento em meio à tua fraqueza. Aí lá, no livro do profeta Joel, Joel diz assim no último capítulo, num dos últimos capítulos, são 3 capítulos, acho que foi no último capítulo, no capítulo 2, Joel diz assim, o Senhor colocando nos lábios do profeta Joel: diga ao fraco, eu sou forte.
Deus coloca nos lábios de Joel: suscitai os guerreiros. Suscitai os guerreiros das suas espadas, ou melhor, das suas enxadas, forjem espadas. E se você pegar o verbo suscitar, sabe o que significa suscitar? Tira para fora o forte. Como assim, meu irmão? Alguém vai tirar para fora o forte? Significa que dentro da gente tem o lado fraco e tem o lado forte. Dentro da gente tem o fraco e tem o forte. Só que na hora da dor, sabe quem aparece? O lado fraco, que é o lado da melancolia. Eu não vou aguentar, está muito difícil, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para os ares. Deus, aonde tu estás? Aí o Senhor diz: diga para o fraco que você é forte. Ou seja, silencie essa voz de reclamação e de lamento e diga para você mesmo: você também é forte. Oh, glória! Diga para você mesmo: eu sou forte. Diz a Bíblia que eles foram lançados dentro da fornalha: Mesaque, Sadraque e Abednego. Diz a Bíblia que os homens que lançaram eles na fornalha, eles foram queimados vivos. Ou seja, o calor era tão intenso que quem lançou eles na fornalha morreu. Pastor, que lição eu posso tirar disso? Que Deus vai jogar por terra esse demônio que está diante de você. Porque, meu irmão, a nossa luta não é contra pessoas. Por mais que tenha alguém no teu caminho te perturbando, a sua luta não é contra pessoas. Porque, meu irmão, tem gente perturbada, tem gente que gosta de azucrinar na nossa vida, e às vezes a gente perturba a vida dos outros. Mas você precisa entender que a tua luta não é contra pessoas. A tua luta é contra um poder que orquestra essa situação para tirar as tuas forças e para fazer você dar lugar à carne. Mas aí você já viu antecipadamente: diabo, eu já te vi e eu não vou entregar os pontos. Vamos acelerar. Eles foram lançados na fornalha. Diz a Bíblia que com todos os seus pertences. Então, na realidade, suas joias, suas roupas, tudo que pertencia a eles foi lançados com ele na fornalha. E diz a Bíblia que nada que pertencia a eles foi deteriorado. É até meio que lógico acreditar nisso, né? Como é que alguém vai ser lançado dentro de uma fornalha e nem o fio de cabelo da sua cabeça vai ser queimado? Só Deus para fazer uma coisa dessa. Mas pastor, como isso pode ter sido possível? Eu imagino que Deus fez uma blindagem sobre eles. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Eu acredito que Deus blindou eles. Qual é o texto que me dá margem para eu especular isso? Quando a Bíblia diz, lá no Salmo de número 23, o salmista dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, quando o salmista passava por aquela estrada, aonde era marcada por assaltos, era marcado por mortes, e ele passou dizendo: ainda que eu passe quantas vezes forem necessárias por essa estrada, eu não vou temer, porque tu está comigo. Sabe o que o salmista estava dizendo? Deus está me blindando.
O que minarabashuri levaraio. O minabassoi erabaraia. Enebanchuri como narablácia. Elebashuri candarábia. Creia, meu irmão, Deus está te blindando. Tem gente que está te procurando há muito tempo e não está te achando, porque Deus está te encapsulando num manto de invisibilidade e o teu inimigo está tentando te achar, mas Deus te encobriu nele. Oh! Deus te encobriu nele. Diz a Bíblia que quando o rei olha para a fornalha, ele disse: ué, eu não lancei 3, mas eu não estou vendo 3 dentro da fornalha, eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. O que o rei estava dizendo? Cara, tem alguém com eles lá dentro. Bota uma coisa na tua cabeça: você pode ser o único crente na tua casa, você pode ser o único cristão na tua família, você pode ser um dos poucos no teu local de trabalho, mas você tem aliança com Deus. Deus está contigo nessa cova de leões. Deus está contigo nessa fornalha de fogo ardente. Deus está contigo, mas pastor, o que eu queria era que Deus me tirasse de lá. Meu irmão, é lá que Deus quer te exaltar, meu irmão. É lá que Deus... Mas pastor, aquela mulher está me azucrinando, aquela mulher está me perturbando, meu irmão. Faz parte do processo. Sabe para quê? Não é para te matar, não é para te tornar mais crente. Porque hoje em dia tem esse discurso, né? Estou deprimido, estou ansioso, vou morrer, vou me cortar, vou dar cabo da minha vida. Mas desde os primórdios, prova não é para matar crente. Prova é para fortalecer e levar a crente a crescer. Eu estava hoje lá na igreja falando sobre ser forjado no fogo. E tem um pouco a ver com essa palavra. E eu estava falando que durante o período que os hebreus estiveram no Egito, eles cresceram bastante, é verdade. Mas o período que eles mais cresceram foi quando o faraó se levantou contra eles e começou a afligi-los. Diz a Bíblia que quando o faraó, Êxodo capítulo 1, quando o faraó se levantou contra eles e começou a afligi-los, diz a Bíblia que foi a fase que eles mais cresceram. Como você vai crescer no meio das tormentas da vida? Quando você está debaixo de uma blindagem. Porque se Deus não te blindar e você não confiar no Senhor, você pira, você enlouquece, você mete os pés pelas mãos, você quer dar lugar à carne, mas hoje Deus está te blindando. Deus está te blindando. Colossenses diz: pensai nas coisas que são de cima. Isso é uma blindagem. Porque se você olhar ao seu entorno, de repente você só tem catástrofe, você só tem má notícia. Então, se você olhar perifericamente, o melhor é desistir. Mas quem disse que crente olha perifericamente? Não. O que diz o salmista? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sabe o que significa? Que crente não olha na sua periferia, crente olha para cima. Porque é do alto que vem o teu socorro, meu irmão. Quando o rei dá ordem para que eles sejam lançados na fornalha, o rei zomba deles. Depois leia com calma. O rei disse: agora eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês dessa fornalha aquecida 7 vezes mais.
O interessante é que Mesaque, Sadraque e Abidnego, Ana Paula, eles não caem na provocação. Porque eles poderiam bater boca com o rei. Tu vai ver, Deus me honrou no passado, porque tem crente assim, né? Que adora bater boca. Tu vai ver, Deus me honrou no passado, Deus vai me honrar agora. Meu irmão, tem hora que Deus não quer honrar não, hein? Tem hora que Deus quer te matar mesmo. Então cuidado, fecha essa boca. Ué, Tiago foi preso, Pedro também. Tiago saiu morto e Pedro foi solto. Meu irmão, pia fininho, hein? Porque você não sabe os desígnios do Senhor. Bendito seja o rei. Aí o que os companheiros de Daniel disseram? Ó rei, Deus sabe. O que eles estavam querendo dizer? Se Deus me tirar da fornalha, Ele é Deus. Se Ele não me tirar, Ele é Deus também. Ele sabe o que Ele está fazendo. Aleluia. Então olha para essa pessoa que de repente está aflita, esperando uma resposta. Chega para ela, Deus sabe o que está fazendo. Meus amigos, Deus sabe o que está fazendo. A gente não sabe de nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Oh glória! Aí eles são lançados da fornalha. O quarto homem blinda eles. E aqui eu fecho. Quando Mesaque, Sadraque e Abidnego é retirado vivo daquela fornalha, olha como é que aquela fornalha tinha propósito. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles eram judeus e estrangeiros e estavam ali como cativos na Babilônia. O Deus deles não era tão conhecido assim. Mas olha o que o rei disse. Versículo 28. Esse versículo eu quero ler. Versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Olha o que o cara não crente disse. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu. Agora o versículo 29. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado. Deus colocou um cântico de adoração nos lábios de um rei não crente, por causa da fidelidade de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Ou seja, o Deus desses jovens se tornou popularizado na Babilônia por causa da fidelidade deles. Sabe de que maneira Deus vai ser louvado na tua vida? Através da tua fidelidade. Pastor, tem muita gente que não gosta do evangelho na minha família, mas através da tua vida eles vão poder declarar: cara, eu não gosto de crente não, mas eu tenho que reconhecer que o Deus dela é poderoso. Não ficou só nisso. O rei ficou tão embasbacado com a glória do Deus Todo-Poderoso na vida de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que o rei decidiu abençoá-los. Olha para mim aqui. Se tem uma coisa que a gente deseja, é bênção. Quem gosta de bênção, diga graças a Deus. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles eram príncipes. Provavelmente eles tinham o salário deles, mas de repente eles eram homens comuns. Aquela fornalha provocou uma reviravolta
na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. Aquela fornalha provocou uma reviravolta na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. Pastor, que reviravolta foi essa? O último versículo do capítulo, e aqui eu paro. O último versículo do capítulo diz assim, ó. Então o rei fez o que, meu irmão? Então o rei fez a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, de homens comuns, ao terem passado pela fornalha, eles se tornaram homens bem-sucedidos. Você coloque de pé. Eu quero orar, meu irmão, porque Deus está te forjando no fogo. Deus está te forjando no fogo. E Deus está te forjando no fogo. Se o levita puder puxar um cântico aí ligado. Mas antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa. Irmãos, Deus está te forjando no fogo. O diabo está querendo fazer você acreditar que é para a tua morte isso. Porque aquela cova, ou melhor, aquela fornalha, ela tinha cheiro de morte. Porque costumeiramente as pessoas morriam naquela fornalha. Então Mesaque, Sadraque e Abednego caíram numa fornalha que tinha cheiro de morte. Às vezes nós estamos dentro de um ambiente, eu não sei se alguém aqui está com algum familiar doente. Às vezes a gente está num ambiente, a gente sente o clima, para não dizer o cheiro de morte. E às vezes a gente pensa, meu Deus, vai ter morte aqui. Vai ter morte. Mesaque, Sadraque e Abednego estavam diante da morte. Diz a Bíblia que nós estamos diante da morte todos os dias. Mas a palavra diz que providencialmente, olha para mim, meu irmão, não é para criança não. Providencialmente o Senhor prepara o escape e o livramento. Feche seus olhos. Adore ao Senhor aí com um refrão que eu quero orar. Mas vamos adorar o Senhor. Puxa aí, tangedor, tangedora, dá lugar. É isso aí. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Minha vida. E aí? Louve. Oh, Pai. Ah, não vão se frustrar. E aí? Feche os seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor a tua fornalha. De repente a fornalha é a tua saúde. De repente a fornalha é essa desesperança. Você não acredita mais. Eu te convido a acreditar novamente.
mão no seu coração. Eu acredito que está vindo socorro não apenas para a minha vida, mas eu acredito que está vindo socorro para a sua vida, porque você está sendo forjado, e é nesse fogo, é nessa fornalha. Não desanime, não estranhem essa leve e momentânea tribulação. Narabashorabarai, Ekeminorebaraia, Ekelebarabashorebarabarai, Okeminorebashorebarai, Okeminorebarabarai, Orebarabarai, Okeminorebashorebarai, Elebarabashorebarabarai, Orebanchui, Orebaraia, Elebanchui, Araia. O que tu prometeu, Senhor, não vai ser frustrado. O que tu prometeu, Senhor, não vai ser frustrado. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, meu Deus, como essa mulher, como essa mãe, como essa avó, como essa filha, como esse filho. Meu Deus, essa casa pode estar de perna cruzada, Senhor. Traz calmaria, traz calmaria. Toda loucura, toda sentença de morte, toda violência doméstica vai cessar, vai cessar, vai cessar. Segura aí, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos na Tua palavra, e nós acreditamos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre realiza, ela sempre realizará aquilo que apraz ao Senhor. Existem pessoas aqui com medo, Senhor. Existem pessoas aqui muito preocupadas. Existem pessoas aqui, meu Deus, que elas estão esperando uma mudança há tantos anos. Elas estão esperando uma mudança há tantos anos, Senhor. Entra nessa causa, Senhor. Entra nessa causa, Senhor. Talvez a oração dela é: Senhor, eu não posso ir para a eternidade sem ver essa promessa se cumprindo. Senhor, eu não posso descansar sem que esse problema seja resolvido. Senhor, Tu honrou a fé de Zacarias, Tu honrou a fé de Isabel. Eles eram idosos e eles viram a promessa se cumprir. Meu Deus. Senhor, essa fornalha, o diabo quer usar para matar ela, para matar ele, mas Tu já tens falado que essa fornalha é para nos forjar, para nos forjar, para nos tornar mais fortes. Então que essa palavra, Senhor, caia como bálsamo, como consolo e como conforto no coração destas pessoas.
de fato elas tenham recebido e tenham crido, Senhor. Porque quando o Senhor falou para aquele homem que tu ia operar milagre na vida do seu servo, ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, tem horas que de tanto esperar, a nossa fé fica aqui meio que amortecida, adormecida, e não é qualquer palavra que nos acessa, mas tu é aquele que conhece o profundo do nosso coração. E eu oro para que essa palavra tenha acessado o coração desse homem, tenha acessado o coração dessa mulher, e que uma chave tenha aberto a porta desse coração, e que o Senhor esteja entrando com cura, com renovo, com restauração, e que nós saiamos daqui entendendo que o Senhor vai nos fazer prosperar. O Senhor vai nos fazer prosperar em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas? Celebra mais forte, meu irmão. Senta aí. Eu agradeço a minha oportunidade, que eu tenha sido boca profética para vocês. E antes de eu devolver o microfone aqui para o chefão, amém? Eu quero apresentar para os irmãos um projeto, amém? Há um ano atrás o Senhor me deu o privilégio de eu escrever um livro. Glória ao nome do Senhor. E o livro tem muito a ver com o que a gente pregou aqui, né? Amém? O tema do livro é Dependência, uma maneira de viver e prosseguir no ministério. Eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa aprender é depender de Deus. Porque a nossa ansiedade muitas das vezes faz a gente meter os pés pelas mãos. Ou seja, Deus não está agindo, eu vou agir da minha maneira. E esse livro fala sobre depender do Senhor. A gente fala sobre alguns personagens da Bíblia, como Ana, Paulo, Gedeão, Sansão, Jeremias e tantos outros homens e mulheres que aprenderam a depender do Senhor. Então, se você quiser adquirir, amém? É só você me procurar. O livro tem quase 200 páginas, é um livro mesmo, não é livreto. Tem a história aqui do ministério que eu pastoreio, enfim, tem muita coisa interessante aqui. E se você quiser adquirir, é só você falar comigo no final, amém? Eu não sei se o pastor Israel vai deixar você comprar e pagar depois, amém? Mas se você quiser adquirir, é só você me procurar. R$37. E eu tenho certeza que essa obra vai abençoar você. Pastor, não gosto muito de ler não, está na hora de você se libertar, amém? Quem lê se torna mais sábio e mais esclarecido. Então, se você quiser adquirir o livro, é só me procurar no final. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aceita Pix, aceita cartão, Pix. Rio Card. Meu Deus, que beleza. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como Deus tratou nesta noite, né? Maravilhoso. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida do pastor Carlos Henrique. Amém, meu amigo. Louvado seja Deus. Ele foi professor também de seminário. Aleluia. É uma pessoa que a gente está sempre